O que é discipulado? É nada mais do que a grande comissão. Jesus praticou o discipulado e logo encomendou essa tarefa para os seus discípulos, né? Ele caminhou naquele trilho de cuidar de vida, de chamar pessoas, né? Ele foi até os discípulos e falou: segue-me, né? E eu te farei pescadores de homens, falando para Pedro. E então eles começaram a seguir Jesus e ele começou a se esvaziar na sua vida. A vida do reino de Deus que morava em Jesus começou a ser compartilhada através de um relacionamento próximo, cercano a seus discípulos. Interessante que sempre que os discípulos tinham alguma dúvida sobre os ensinamentos de Jesus, eles perguntavam: o que você quis dizer com isso, Jesus? Mas quando Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18 em diante, a grande comissão, eles não perguntaram nada, eles entenderam imediatamente a que Jesus estava se referindo. Porque, na realidade, eles estavam vivendo, na prática, o que era discipulado. Eles estavam caminhando bem de perto com seu mestre, com seu Senhor, com seu discipulador, Jesus. Né? E eles entenderam a mensagem de Jesus quando falava: portanto, vão e façam discípulos. Uma das primeiras coisas que nós podemos entender sobre essa responsabilidade, sobre esse chamado, é que é um chamado que só pode ser entregue para discípulos de Cristo. Não tem outra entidade na terra que possa cumprir a grande comissão, a não ser a igreja do Senhor, e feita por um outro discípulo, né? Alguém que é discipulado e pratica o discipulado, então pode também discipular e cuidar de outras pessoas. E uma outra coisa que nós podemos ver também é sobre a atitude de vão e façam. Né? Vão é uma atitude de proatividade. Você não vai ficar na sua zona de conforto. Né? Nós não fomos chamados por Deus para simplesmente sentar em uma cadeira e toda a nossa caminhada cristã seja ouvir uma pregação. Não, nós fomos chamados sim para sermos bons discípulos, mas também para fazermos outros discípulos. Então, precisamos sair da nossa zona de conforto e ir na atitude de pregar o evangelho do reino de Deus para outras pessoas. E no meio dessa pregação, não somente que eles possam conhecer da verdade, o saber da verdade, porque Jesus não nos chamou simplesmente para fazer convertidos, ou convencidos, ou convidados, né? Senão que ele nos chamou para fazer discípulos dele. Ou seja, que o nosso trabalho não acaba quando nós pregamos de Jesus, aí que inicia. Assim como uma boa mãe não acaba o seu trabalho no dia que ela dá à luz o seu bebê, né, falando para ele: olha, já fiz o meu trabalho, está aqui agora a sua mamadeira, pode ir vivendo a sua vida. Não. A maternidade iniciou aquele dia. O fazer discípulos se inicia com a pregação do reino, né, com a conversão de um novo convertido, de um novo nascido na fé, né, mas aí que inicia aquela caminhada de agora acompanhar aquele novo discípulo, né, na caminhada da fé. E o que eu devo praticar nesse discipulado? Como que eu devo fazer? Nós podemos ver o exemplo de Jesus, claramente. Ele ensinando para seus discípulos os princípios do reino. Né? Jesus falou aqui na grande comissão, né? Ensine a obedecer todas as coisas que eu lhe ordenei. Né? E realmente é isso que nós precisamos fazer com os nossos discípulos, ensinar a palavra de Deus. Né? O que Jesus ensinou, o que Jesus mostrou para seus discípulos. Nós podemos ver claramente no livro de Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, Jesus sentando os seus discípulos, mostrando como que é para viver o reino de Deus. Não somente a lei escrita, sino o espírito daquela lei. Aquela santidade não por regra, sino de coração. Né? Não somente não adulterarás, sino que nem no coração pensamento haverá, porque isso já seria adultério. Ou seja, ensinando lá no profundo do coração o que é obedecer os princípios do Senhor Jesus. E como que eu poderia ensinar a obedecer a uma pessoa aqueles princípios? Realmente o discipulado não é uma transferência de conhecimento, né? Se fosse assim, qualquer pessoa então poderia
fazer discípulos, mas somente um discípulo que vive os princípios do reino, então está habilitado para poder fazer a outros discípulos, porque a maior ferramenta que nós temos no discipulado é o nosso próprio exemplo. Nós fomos chamados para modelar a vida de Cristo, assim como Paulo falou com toda autoridade, pode me seguir, porque eu não estou seguindo a minha própria vida, não são os meus conselhos, não é a minha opinião, eu estou seguindo Jesus. E o verbo, a palavra, deixou de ser simplesmente uma palavra escrita e agora ela tomou vida, tomou forma, se encarnou em mim para poder modelar a vida de Cristo para outras pessoas. Né? E quão importante nós entendermos que o nosso exemplo fala muito mais alto que as nossas palavras. Assim como Francisco de Assis falava, pregue de todas as formas, com toda a intensidade, e se for necessário, use as suas palavras. Ou seja, pregue com a sua vida. Esse é o seu maior exemplo, o seu maior discipulado que você pode fazer. E sabe, eu creio que o discipulado, ele é como um personal trainer, né? Quando você vai numa academia e entra lá sem saber o que fazer, realmente você muitas vezes perde tempo, dinheiro, porque se esforça, mas não sabe se realmente está conseguindo algum tipo de resultado na sua vida. E Jesus deixou uma ferramenta preciosa para nós realmente podermos aproveitar, né, essa caminhada espiritual, além do seu precioso Espírito Santo que veio morar nas nossas vidas para nos ajudar e trabalhar na formação do nosso coração. Ele também deixou a ferramenta do discipulado, que ele vem com um personal trainer a cuidar de nós, a nos ensinar o passo a passo, aquilo que nós precisamos realmente entender para poder caminhar em uma vida de vitória, completa vitória em Cristo Jesus. E até quando que nós vamos ser discipulados? O livro de Efésios, capítulo 4, verso 13, nos diz que nós vamos caminhar nesse crescimento, né, até chegar à perfeita imagem de Jesus, a plenitude de Cristo. Até nós não chegarmos na plenitude de Cristo, nós precisamos de discipulados. Você já é completamente igualzinho a Jesus? Talvez igual que eu, ainda não. Estamos crescendo naquela caminhada. Porém, o discipulado é uma das ferramentas preciosas que nós precisamos para continuar crescendo até chegar à plenitude de Cristo Jesus. E qual é realmente o alvo do discipulado? Eu, como discipulador, me ensenhorear das pessoas? Nada a ver. É todo o contrário. É nós servirmos as pessoas. Mas olha o que diz Colossenses, capítulo 1, verso 28. Diz, nós o proclamamos, advertimos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, o discipulado vem com uma ferramenta para colaborar com o discípulo, para que ele cresça cada vez mais e na perfeição em Cristo Jesus. Você já está sendo discipulado? Glória a Deus, parabéns! Você ainda não está sendo discipulado, corre a procurar um irmão na fé mais velho que possa realmente te ajudar nessa caminhada espiritual. Você já está discipulando alguém? Glória a Deus, parabéns! Mas se você ainda não, gente, eu quero te encorajar. Sai da tua zona de conforto e vive a maior experiência que o Senhor nos chamou para viver, que é a grande comissão, fazer discípulos de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e vamos com tudo para cima na extensão do reino de Deus através do discipulado.